Gabriel Bortoleto vive um momento de intensidade e contradições em sua curta, mas já marcante, passagem pela Fórmula 1. O jovem brasileiro, que chegou à categoria máxima do automobilismo mundial em 2025 como uma das grandes promessas de sua geração, rapidamente se tornou tema de debates acalorados não apenas entre os fãs, mas também entre dirigentes e lendas do esporte. E, nesse cenário, um dos nomes que mais movimentou a narrativa em torno de Bortoleto foi o de Helmut Marko, consultor da Red Bull e figura conhecida por não medir palavras quando fala sobre pilotos. Ao invés de elogiar ou demonstrar interesse, como muitos poderiam imaginar, Marko adotou uma postura crítica, classificando o brasileiro como um piloto de nível B, o que gerou enorme repercussão e abriu espaço para uma onda de reações, tanto de Bortoleto quanto de nomes consagrados da Fórmula 1. Para entender a dimensão desse episódio, é importante lembrar quem é Helmut Marko e o peso que suas declarações carregam no paddock. O austríaco tem décadas de experiência na F1 e foi responsável direto pela ascensão de nomes como Sebastian Vettel e Max Verstappen. Quando ele fala, a imprensa escuta, as equipes comentam e os fãs reagem. Por isso, a frase curta, mas dura, sobre Bortoleto caiu como uma bomba. Marko afirmou que, embora o brasileiro fosse inteligente e estratégico, não via nele a velocidade pura necessária para ser um piloto de elite. Um comentário que, de imediato, levantou questionamentos sobre o potencial do jovem e sobre como ele seria visto dentro da categoria. No entanto, ao contrário do que muitos poderiam esperar, Bortoleto não reagiu com raiva nem com ressentimento. Sua resposta foi considerada exemplar e madura, digna de alguém que sabe que a F1 não se vence com palavras, mas com resultados. O brasileiro reconheceu o histórico de Marko, dizendo que respeitava suas opiniões, mas destacou que só dentro das pistas é possível provar valor. Em suas próprias palavras, ele deixou claro que vai mostrar que Helmut Marko está errado através da performance, trabalhando duro e evoluindo a cada corrida. Essa postura conquistou ainda mais simpatia, especialmente em um ambiente onde a pressão psicológica costuma abalar jovens talentos. E se Marko enxergou limitações em Bortoleto, outros nomes de grande peso no automobilismo não hesitaram em defender e exaltar o brasileiro. Martin Brundle, ex-piloto e atual comentarista da Sky Sports, afirmou que Bortoleto tem maturidade e talento suficientes para crescer e se tornar uma estrela da Fórmula 1. Para Brundle, Marko deveria gastar mais tempo se preocupando com os próprios pilotos da Red Bull, que enfrentam seus próprios desafios, em vez de criticar jovens de fora do programa. Essa fala de Brundle repercutiu fortemente na mídia britânica, reforçando que o brasileiro vem chamando atenção positivamente em diferentes partes do mundo. Outro nome que entrou na defesa de Bortoleto foi ninguém menos que Fernando Alonso. O bicampeão espanhol, que além de empresário do brasileiro atua como uma espécie de mentor, voltou a afirmar que Bortoleto é o melhor novato da geração. Alonso conhece de perto a trajetória de seu pupilo, acompanhou sua preparação nos bastidores e sabe o quanto de esforço, disciplina e dedicação Bortoleto colocou para chegar onde está. Para o espanhol, não se trata apenas de talento natural, mas de uma combinação rara de ética de trabalho, capacidade de aprendizado rápido e serenidade emocional, fatores que muitas vezes pesam mais do que a chamada velocidade pura que Marko tanto valoriza. Além de Alonso e Brundle, outros elogios vieram da própria Sauber, equipe que abraçou Bortoleto neste início de carreira na F1. Jonathan Veatley, dirigente da equipe, chegou a dizer após o GP da Hungria que o brasileiro tem mentalidade de trabalho e evolução, características fundamentais para se transformar na estrela que todos esperam que ele seja. Para Sauber, Bortoleto é mais do que apenas um estreante, é alguém que já demonstra maturidade, capacidade de adaptação e uma visão estratégica do esporte que normalmente só aparecem após anos de experiência. O contraste entre a crítica de Marko e os elogios de outros nomes cria uma narrativa interessante. De um lado, o consultor da Red Bull, conhecido por ser extremamente exigente, praticamente descarta Bortoleto como futuro candidato a um cockpit da equipe austríaca. De outro, pilotos, dirigentes e comentaristas veem nele justamente aquilo que a F1 precisa: renovação, talento e personalidade para lidar com as pressões do esporte. Esse choque de percepções alimenta a imprensa, divide opiniões entre torcedores e coloca ainda mais holofotes sobre cada corrida do brasileiro. Mas há um detalhe importante nessa história: a suposta aproximação de Bortoleto com a Red Bull não passa de especulação. Não existem sinais concretos de que ele esteja sendo considerado para o programa de pilotos da equipe, tampouco que haja negociações em andamento. Na prática, a única ligação direta entre Bortoleto e a Red Bull veio justamente pelas críticas de Marko. O que existe, no entanto, é a percepção de que o brasileiro, caso continue a se destacar, pode se tornar alvo de interesse de equipes maiores no futuro, e nesse cenário, a Red Bull nunca pode ser totalmente descartada, já que historicamente busca jovens talentos promissores. Essa discussão, por si só, já eleva a relevância de Bortoleto dentro da categoria. Afinal, quando um estreante passa a ser tema central em falas de dirigentes de ponta, é sinal de que está chamando atenção. Mesmo que a fala de Marko tenha sido negativa, ela acabou dando ainda mais visibilidade ao brasileiro, reforçando sua presença no noticiário e aumentando a curiosidade sobre seu desempenho. É um daqueles casos em que a crítica, em vez de enfraquecer, pode acabar fortalecendo, já que empurra o piloto a provar seu valor.
Do ponto de vista narrativo, essa é uma situação que encaixa perfeitamente com o perfil de Bortoleto, um jovem determinado, que carrega o peso de representar o Brasil em uma Fórmula 1 carente de protagonistas brasileiros desde Felipe Massa. Ao se deparar com críticas tão fortes logo de início, ele ganhou não apenas um desafio, mas também uma oportunidade de transformar essa pressão em combustível. Se conseguir bons resultados, a história muda de tom e Marco se torna uma espécie de antagonista involuntário na trajetória do brasileiro, alguém a quem ele poderá responder com vitórias e consistência. O episódio também mostra como o ambiente da Fórmula 1 continua sendo marcado por jogos psicológicos e declarações calculadas. Helmut Marko sempre utilizou a mídia para lançar recados, pressionar pilotos e até testar a reação de jovens talentos. Ao colocar Bortoleto sob esse tipo de fogo cruzado, ele talvez quisesse medir justamente a maturidade do brasileiro. E, nesse ponto, Bortoleto já saiu ganhando, mostrou calma, respeito e confiança em si mesmo, sem criar polêmica desnecessária. Em resumo, a situação de Gabriel Bortoleto em relação a Red Bull e Helmut Marko é, até aqui, um capítulo de contrastes. Não há aproximação real com a equipe austríaca, mas sim uma crítica dura que, paradoxalmente, trouxe ainda mais atenção ao jovem piloto. Enquanto Marko o vê como um piloto de nível B, outros nomes influentes, de Brundle e Alonso, o consideram uma joia em formação, capaz de se tornar referência no futuro. A resposta madura de Bortoleto e sua determinação em provar seu valor na pista reforçam a imagem de um talento que não se deixa abalar facilmente. E, no fim das contas, esse tipo de narrativa só aumenta o interesse em acompanhar sua jornada, pois cada volta, cada ultrapassagem e cada resultado se transformam em mais uma oportunidade de mostrar que ele pode, sim, contrariar as previsões mais pessimistas e alcançar o topo.